Evangelho também nesse ponto. Nós vamos mostrar como que os relacionamentos são destruídos por causa do pecado, como o pecado adentra a história, né, da humanidade. Lembra que nós estamos estudando o livro de Richard Phillips, né, que é intitulado, a tradução básica é Holding Hands, seria, em inglês seria Holding Hands, Holding Hearts, que seria como se fosse segurando a mão, apegando-se ao coração, alguma coisa nesse sentido. E aí o princípio é como a Escritura descreve os relacionamentos. O que é que a Bíblia tem para ensinar sobre namoro ou sobre corte? Lembra que no primeiro estudo, que faz bastante tempo, sobre esse assunto, nós mostramos que não há esse termo namoro na Bíblia, nem mesmo corte. O que nós vamos ter que estabelecer é como o momento antes do casamento, entre o conhecimento e o casamento, o que é que nós podemos aprender à luz da Escritura, como deve processar e como isso deve acontecer, tá certo? Uma pergunta que é fácil de responder, mas que precisa ser feita, né? Por que os relacionamentos são tão difíceis hoje? Por que os relacionamentos são tão difíceis hoje? Então a resposta ela está em Gênesis 3. O problema é o pecado. Certo? Então, por que os relacionamentos são tão difíceis hoje? A resposta está em Gênesis, no capítulo 3. A resposta simples, o problema é o pecado. Né? Veja, no primeiro momento, quando a serpente engana a mulher, ela vai persuadi-la a desejar e depois comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está registrado na Escritura. Né? Então agora Adão tinha um dilema, que ele tinha que fazer uma escolha, tá certo? O pecado havia entrado, a sua esposa havia comido, e ele tinha que escolher o caminho que iria seguir. Então ele deve pensar, não é? O seguinte, eu vou obedecer a Deus ou eu vou perder a minha amada? Ou eu vou me colocar em rebelião contra Deus, ou eu vou me colocar em rebelião contra a minha amada. A escolha foi essa, entre o dom e aquele que dá o dom, isto é, o dom e o doador. Entre a esposa e aquele que deu a esposa. A escolha foi feita. Ele ficaria com Eva ou com o Criador bendito. Nós sabemos que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3:6 vai nos dizer, né, que assim que Eva comeu, deu também do fruto a ele e ele comeu. Ele escolheu e a sua escolha foi inequívoca. Ele imediatamente fez o que a sua esposa fez. Nós sabemos muito bem que Adão estava errado, né? Nós não temos que escolher entre o dom e o doador. Satanás usou Eva para poder chegar a Adão, obviamente. Ao invés de pedir o socorro a Deus para que ele pudesse ajudá-lo, ele se entregou a um sentimento por causa de sua esposa. É interessante notar que essa é uma expressão usada por Herman Bavinck, não é desse livro, ele diz isso, ele diz, ora, a mulher pecou porque amou mais a sabedoria do que a Deus, e o homem pecou porque amou mais a mulher do que a Deus. Esse é o entendimento. Não é? Ela amou mais a sabedoria do que a Deus, e ele amou mais a sua esposa do que a Deus. Adão se voltou de Deus, e é por isso que ele caiu em pecado. O que é pecado, segundo essa estrutura que nós lemos aqui? Pecado é a rejeição da autoridade de Deus. Pecado é baseado
na negação da bondade e da verdade de Deus. Pecado envolve idolatria. Segundo esse texto, pecado é a rejeição da autoridade de Deus. Pecado é baseado na negação da bondade e da verdade de Deus. E pecado envolve idolatria. Nesse caso específico, Adão deu a Eva o lugar que ele deveria ter reservado apenas, unicamente para Deus. Unicamente para Deus. Em última instância, irmãos, é duro dizer isso, ele fez da sua esposa o objeto da sua adoração. Ele fez dela o objeto da sua adoração. Adão se virou de Deus, né? Então ela deveria ser, a partir daquele momento, a fonte das bênçãos na sua vida. Eva nunca foi feita para ser a fonte das bênçãos. Ela foi feita para ser uma auxiliadora. O texto diz, adequada, idônea para ele. Ela não foi feita para ser uma deusa, mas uma auxiliadora idônea para ele. Podemos então só frisar isso mais uma vez. Pecado é a rejeição da autoridade de Deus, a negação da verdade e da bondade de Deus. Adão pecou, podemos afirmar, adorando Eva no lugar de Deus. Ela passou a ser a fonte da sua alegria. Os dois se voltam da presença de Deus, né? Satanás estabeleceu um princípio que diminuiu, desgastou, né, o relacionamento entre eles dois. Porque Deus era e é a fonte inequívoca do verdadeiro amor, agora eles se rebelaram contra o Senhor. Aquele que é a fonte de tudo, eles se rebelaram contra o seu Criador. E Satanás, enganando-os, fez com que um olhasse para o outro como sendo a fonte de toda a bênção, de todo o benefício. Um olhando para o outro como sendo a fonte de todo o benefício. E isso, sem dúvida, foi a grande tragédia no que diz respeito a esse tópico, não é? Ora, lembra que a serpente disse à mulher, se você comer do fruto dessa árvore, vocês serão iguais a Deus. Nós sabemos que era uma grande mentira, como todas as outras que ela contou. Porque nenhum homem, ninguém é capaz de satisfazer as nossas necessidades e nos fazer feliz. Ninguém é capaz de dar felicidade plena e nos fazer feliz de fato. Você pode brincar de Deus. Você pode olhar e esperar no outro para que o outro venha prover para vocês bênçãos que somente Deus pode dar. Mas depois da queda de Adão e de Eva, o pecado mostrou como ele se rebela e como ele é rebelião contra Deus. Eles destruíram o amor que Deus havia dado a eles e o próprio Deus sendo a fonte para que eles pudessem se alegrar um no outro. Eles se apartaram da fonte de todo bem. Eles se apartaram do Senhor. O que vai acontecer? Imediatamente um olha para o outro como sendo aquele que vai socorrer as suas necessidades e começam então
a tentativa de melhoria. Vamos vestir folhas de figueira e vamos apontar o defeito um do outro. Aquele que era para ser a fonte de toda a bênção passa a ser aquele que me condena. Eu encontro uma maneira de me proteger e eu encontro saída na acusação. Aquele que deveria ser a fonte de toda a bênção passa a ser agora o que aponta o dedo. Ambos, Adão e Eva, caíram em pecado. Né? Isso eu sempre, boa parte das vezes quando eu ensino exegese do Pentateuco no seminário, o capítulo que nós traduzimos do hebraico para o português é o capítulo 3. Grande maioria das vezes, já fizemos outros textos, mas por que eu sempre faço isso? Porque esse é o capítulo que é o ponto de virada em toda a Bíblia. Como o que Deus havia planejado e o que o pecado trouxe e o que o Senhor prometeu ali como esperança por causa do pecado. Ali, esse é o texto que mostra a realidade de toda a Bíblia e como ele tem uma importância fundamental para toda a revelação. E aí nós vamos ver os efeitos do pecado rapidamente. Vamos analisar qual o primeiro efeito do pecado, irmãos. O primeiro efeito do pecado foi alienação. É interessante que em Efésios, no capítulo 2, que Efésios deve ser a próxima carta, daqui uns 2 domingos, se Deus quiser, eu vou começar a expor na igreja, que é a carta de Paulo aos Efésios. Né? É engraçado que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, ele vai lidar exatamente com essa linguagem. O homem, ele está alienado de Deus. Mas não apenas alienado de Deus, ele está alienado do outro. A alienação é uma marca da consequência do pecado. O primeiro efeito do pecado foi a alienação. O homem e a mulher não mais poderiam viver em comunhão com Deus. Além do que, né, isso pode ter chegado como uma surpresa para eles. Eles não poderiam usufruir do relacionamento como eles tinham e usufruíam antes da queda. Eles não eram mais puros, eles não eram mais inocentes. Gênesis no capítulo 3, verso 7, nós ouvimos o seguinte: então os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. E eles fizeram folhas de figueira e se cobriram com elas. Os dias em que eles eram inocentes, o dia em que eles podiam se abrir um para o outro, passou. Adão e Eva agora tinham alguma coisa para esconder, alguma coisa para cobrir. Alguma coisa estava errada na sua essência. Eles não mais estavam certos, eles já não eram mais justos diante de Deus. E eles não poderiam mais usufruir do mesmo tipo de intimidade e de amor um com o outro. Não poderiam. Frisem isso, irmãos. O primeiro efeito do pecado foi alienação. O homem e a mulher não poderiam mais viver em comunhão com Deus, porque eles não poderiam mais usufruir da comunhão anterior um com o outro, da comunhão que eles tinham antes da queda. Antes de Deus entrar em cena, né? E é engraçado isso, e o tempo passou e eles estão ali falando com a serpente até a queda entrar, até eles caírem em pecado. Então Deus aparece na cena. E o resultado do pecado agora se mostra em todas as suas consequências trágicas. No verso 8 e o verso 9 do capítulo 3.
Preste bem atenção, irmão. Gênesis, capítulo 3, verso 8 e 9. Veja o que diz o texto sagrado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, e por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Aí Adão responde, verso 10 e 11. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? A árvore que Deus havia ordenado para não comer, Adão havia comido. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vivemos numa época, irmãos, em que as pessoas buscam novas experiências. E elas dizem o seguinte: as novas experiências vão nos levar à liberdade. Se você se mantém numa vida aprisionada, você vai sucumbir, as pessoas dizem. Mas só que agora, irmãos, a realidade é bem diferente quando chega no que diz respeito ao pecado. O conhecimento do pecado, não é? O conhecimento do pecado através da experiência não é uma bênção. O conhecimento do pecado através da experiência não é uma bênção. Conhecer o pecado como uma verdade teológica nas Escrituras é uma coisa. Conhecer o pecado pela experiência não é uma bênção. A única coisa que Adão ganhou do fruto proibido foi a culpa do seu pecado e a perda do seu relacionamento com Deus. Agora, em pecado, nu, não é? Ele se encontra. E o pecado agora é a fonte da vergonha que ele vai ter que carregar. E a presença do santo Deus ali era uma ameaça para ele. Quando eu ouvi a tua voz, você já parou para pensar quando a gente vive em culpa? Qualquer coisa nos assusta. Quando a gente está fazendo coisa errada e vê duas pessoas comentando alguma coisa, a gente diz assim: eles estão falando de mim. Será que eles sabem o que eu estou fazendo? O pecado, ele gera medo no nosso coração. Eu tive medo e me escondi. Por quê? Quando eu ouvi o som do Senhor chegando, eu tive medo. Ele não tinha paz. Ele não tinha paz com Deus. Mas pelo menos ele tinha Eva. Essa é a atitude de muitos hoje, irmãos. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso ser refeito. Tudo que eu preciso é alguém para amar. As pessoas dizem: tudo o que eu preciso é alguém para amar. O problema disto, irmãos, né, é que ninguém foi feito, exceto Deus como nosso Criador, para ser a fonte de qualquer regozijo perene na nossa alma. Deus perguntou: comeste da árvore que eu te ordenei não comer? Veja a resposta de Adão, como é impressionante no verso 12. A resposta é: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
ele aponta o dedo. Engraçado que isso era verdadeiro mesmo, irmãos. Mas esse não era o ponto. Adão, ele foi o primeiro a jogar a culpa no outro. E aquele que deveria proteger a esposa, aquele que deveria ser alegria para ela, e ele olha para ela como fonte de bênção, uma vez que ele perdeu a comunhão com Deus, ao invés de protegê-la, ele aponta o dedo para ela. Ele aponta o dedo para ela. A mulher que tu me deste. Ele só não assume a culpa. A mulher e para Deus que tu me deste. Aquele homem nobre, antes da queda, que figura ele se tornou depois da queda? Não é minha culpa. Não é minha culpa. É dela ou sua. O desespero de arrancar a culpa dele mesmo, porque o pecado faz isso, ele nos sufoca, a gente quer se aliviar, a gente quer ficar tranquilo, a gente quer ter paz no coração. E é por isso que nós, sem Cristo, nós sempre buscaremos alguém para culpar. E sem Cristo eu sempre preciso de alguém pior do que eu para ter paz. Isso é um princípio básico. Sem alguém pior não tem paz. É por isso que sempre eu tenho que falar mal de alguém. Alguém é pior do que eu, alguém faz isso, fulano e aquilo outro. Então, sempre eu tenho alguma coisa para falar de alguém, porque é só assim que eu tenho paz. Eu aponto o dedo para viver em paz. Sem isso eu não consigo. Sabe aquela mulher que ele adorava? Agora ele passa a atacá-la. Sabe aquela mulher que ele deixou Deus por ela? Ele passa a atacá-la. E Deus pergunta a ela, o que fizeste no verso 13? Ela diz, a serpente me enganou e eu comi. Qual é o problema aqui, irmãos, com o relacionamento? Alguém, você pode perguntar, qual o problema com o relacionamento aqui, com base no que nós vimos? O pecado. Considere o desígnio de Deus para o matrimônio e para o relacionamento. Lembra que naquele estudo que fizemos já há algum tempo atrás, 3 pontos nós vimos. Compromisso, intimidade e interdependência. O que Deus designou para o matrimônio e no relacionamento matrimonial são 3 coisas básicas. Compromisso, intimidade e interdependência. Essa é a arquitetura de um relacionamento forte. Veja o que o pecado faz com o compromisso, irmãos. Veja o que o pecado faz com o compromisso. O compromisso de Adão com Eva é trocado pela preocupação com ele mesmo, por si mesmo, por sua própria paz, pelo seu próprio conforto. E o que dizer da intimidade gloriosa? Eles estavam nus e não se envergonhavam. E agora? O pecado corrompeu a intimidade com vergonha e ofereceu um lugar secreto, escondido, para se viver. Para se viver. E a interdependência? Por causa do pecado, o conflito agora reina. Como é relevante a maneira como a Bíblia apresenta, irmãos, o pecado. Esses são os nossos problemas de hoje. É por isso que os homens e as mulheres, frequentemente, eles vão se ferir, ao invés de abençoar um ao outro. É por isso. O pecado
transforma compromisso em egoísmo, intimidade em segredo e vergonha, e interdependência em conflito. Vou repetir: o pecado transforma compromisso em egoísmo, intimidade em algo secreto e vergonha, e a interdependência em conflito. Todo cristão deveria olhar para o que está escrito em Gênesis 3, verso 14 e 15. Vamos lá, por favor, irmãos. Gênesis 3, verso 14 e 15. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todo cristão deveria buscar as grandes promessas da graça de Deus nesse verso. Deus promete hostilidade entre o mal e a sua descendência, e a mulher e a sua descendência. Isso vai descrever, irmãos, aquilo que vai revelar o caminho do maligno e da ação do maligno na história da humanidade, né? Porque sempre ele vai buscar distorcer o projeto que Deus estabeleceu. E agora com um grande ponto de contato: o homem caído, o pecado que habita no coração do homem. O que é que Deus faz para trazer promessa nesse princípio? Ele aponta um único descendente que virá. Nenhum outro senão Jesus Cristo. Ele especialmente vai se opor a Cristo frontalmente, até mesmo levando, como diz a história, para a cruz do Calvário. Você sabe que lá na cruz, como diz o autor da carta aos Hebreus, na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E lembre-se que em Gênesis 3,15 diz: Este te ferirá o calcanhar e ele esmagará a cabeça. Entenda, na própria manifestação da cruz, você vai encontrar essa relação de conflito. Só que lá ele foi destruído. A primeira pregação do Evangelho foi feita aqui. A promessa de salvação que veio ao mundo veio exatamente pela promessa da vinda daquele que iria destruir Satanás. Aí você vem agora para a maldição que ele traz sobre a mulher. Eu multiplicarei a dor do parto. Veja o verso 16, o que é que diz? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Olha a palavra desejo aqui, irmãos. Né? Veja a palavra desejo. É alguém que vai atrás de alguma coisa ou busca algo. Sabe onde tem duas ocorrências desse tipo de linguagem no Antigo Testamento? Né? Uma é lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 7. Veja, só voltando para o texto do capítulo 3, particularmente, quando diz assim, verso 16: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa expressão, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja o capítulo 4, verso 7. Ele falando aqui com Caim: se procederes bem,
não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E outro texto que aparece, irmãos, é Cantares, no capítulo 7. Cantares, capítulo 7, versículo 10. Diz assim um texto. Melhor, Cantares não. É Cântico dos Cânticos. Cantares não. É Cântico dos Cânticos, capítulo 7, verso 10. Diz assim: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Capítulo 7, verso 10. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. E é interessante que algumas traduções colocam: e seu desejo é para mim. E você vai encontrar algumas versões da corrigida, eles usam essa expressão que algumas traduções em inglês traduzem exatamente assim, porque a linguagem é como aquela de Gênesis 3:16. E o teu desejo, né, seria: eu sou do meu amado e o seu desejo é para mim. Aqui, veja, a palavra é usada para descrever um princípio de conceito de romance, de intimidade. A maldição de Deus sobre a mulher, ela está viva e agindo ainda hoje. Preste atenção. Vá em qualquer hall de um consultório médico, normalmente, você vai esperar o seu momento para ser atendido. E lá você tem revistas que estão ali, que você pode lançar mão para ler ou olhar algumas imagens antes de ser atendido. Página após página, artigo após artigo, é devotado para aquilo que Deus havia amaldiçoado. A obsessão em possuir e cativar os homens, principalmente através da beleza e através do sexo. Principalmente através da beleza e através do sexo. Se é verdade que a mulher tende, irmãos, esperar por um homem e ela tende a controlar esse homem que ela tem, a origem disso tudo é encontrado na maldição que Deus derramou sobre Eva. A maldição de Deus sobre a mulher, ela revela exatamente isso. O desejo dela é para o seu marido. Tudo que nós temos dito, irmãos, acerca do desígnio de Deus no amor, no relacionamento, pode ser dito como algo errado no que diz respeito à mulher desejar um homem biblicamente. A Bíblia mostra que Deus fez a mulher para o homem, isso é claro. No sentido clássico do termo, ela é auxiliadora idônea, o texto vai dizer. Mas Deus amaldiçoou o que era bom. E aquilo se tornou um peso. Eva se voltou da parte de Deus e colocou Adão no lugar de Deus. E aquilo que era para ser uma bênção é agora uma obsessão e um ídolo de madeira que ela adora. Observe, irmãos, 3 características do desejo da mulher para com o homem. Observe. Primeiro, o desejo da mulher serve o seu próprio fim. O desejo da mulher serve o seu próprio fim, ao invés de servir primeiro a glória de Deus e então o bem do seu marido. Vou repetir, o desejo da mulher serve ao próprio fim dela, isto é,
aquilo que ela deseja. E isso é importante. O desejo da mulher serve ao próprio objetivo dela, que deveria ser a glória de Deus. E então o bem-estar do seu marido ou do homem. Mas o que ela deseja é o bem dela mesmo. Segundo, o seu desejo enfraquece e desarma o homem ao invés de complementar e ajudá-lo. Porque ela passa agora a ser o cabeça. Ela quer ser seguida por ele. Então, ela sexualmente, como ela se veste, ela quer atrair. O homem vai segui-la. E o homem que gosta, que a Bíblia, a gente usa essa linguagem hoje, o rabo de saia, isso é um homem, meu filho é um homem, ele vai atrás de mulher. A Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz que o verdadeiro homem, a moça vai segui-lo. Não é ele que vai segui-la, e muito menos pelos objetivos mais carnais possíveis, porque ele viu nela alguma atração sexual e ele vai tentar conquistá-la. O desejo não é esse dela? Então ela opera tudo o que ela pode externamente para alcançar o seu objetivo. E ao invés de ajudar o homem, enfraquece o papel dele de homem. E veja que coisa louca. A sociedade diz que isso é ser homem. A Bíblia diz que isso não é ser homem. Terceiro, o desejo dela pelo homem é conduzido por emoções carnais, por temor, inveja, ciúme, autopiedade, ira, soberba, ao invés de confiar em Deus. Os efeitos disso tudo, irmão, se veem vividamente nos relacionamentos de namoro e no casamento. Ao invés de esperarem em Deus para prover por suas necessidades, as necessidades de um companheiro, as mulheres são tentadas a manipular um homem, a se relacionar, e uma vez que eles se relacionam, eles são capturados para o casamento. Ao invés de encontrarem satisfação primeiro em Deus, eles buscam felicidade no homem. Seu desejo é para ele. A sua atenção está fixada em ganhá-lo. Está fixada em ganhá-lo. Se você é mulher e sendo mulher, tire um segundo e complemente essa frase como está lá no Salmo. Vamos abrir o texto, Salmo 43, verso 1. E você, tanto intimamente, você vai responder isso. Salmo de número 43, verso 1. Veja o que o texto sagrado diz, irmãos. Desculpa, é o Salmo 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por quem suspira minha alma? Essa resposta mostra quem é a fonte da tua felicidade. Se você suspira por um relacionamento, se você suspira por uma mulher, por um homem por uma mulher, ou uma mulher por um homem, particularmente aqui a mulher esperando por um homem, você está experimentando, se esse é o teu desejo, você está experimentando as consequências da maldição do pecado. A mulher foi feita para ser
auxiliadora do homem, mas não para ser o adorador dele. Se você busca o teu a última felicidade, a felicidade última em um relacionamento com um homem, você é culpado de idolatria. Deus é o seu primeiro marido. Somente fazendo Deus o teu primeiro marido, você pode desejar um homem de maneira bíblica. De maneira bíblica. Lembre-se, irmãos, a essência do pecado de Adão e Eva redundam nisso. Eles negaram a bondade e a fidelidade de Deus. Então eles fizeram um Deus, um do outro, no lugar do verdadeiro Deus. Ninguém vai roubar a glória que só pertence a Deus. Nós não vamos sentar, irmãos, e adorar o dom e não aquele que nos dá o dom. Se Deus não for o centro da nossa vida, você vai perceber que qualquer relacionamento será um peso ao invés de ser uma bênção. Porque o outro assumirá um papel que pertence somente a Deus. Será um peso o relacionamento. Porque só Deus satisfaz a minha alma. A mulher não deseja apenas, irmãos, ter um marido, mas ela deseja controlá-lo. A segunda maneira de entender essa maldição do desejo está no contexto da regra, podemos dizer assim. Adão foi criado para governar, para exercitar domínio sobre a criação e para ser o cabeça da mulher. Mas agora a mulher vai lutar contra o marido para manipulá-lo e ganhar o controle. Daí você tem a guerra dos sexos. A guerra dos sexos. Os dois se mostraram pecadores. O Senhor diz para a mulher: você vai agora lutar contra esse governo e ele governará sobre você. Você vai lutar agora contra essa autoridade e ele vai governar sobre você. Por causa dessa maldição, o pecado da mulher envolve desrespeito para com os homens, desafiar o controle e a autoridade do marido, discussões incessantes, descrições diretas das suas fraquezas, tocando na ferida da fraqueza dele. E a mulher e o homem vai lutar contra a esposa dessa maneira para se tornar aquilo que Deus disse que ele é, o cabeça. Ele te governará. Ele te governará. E você não vai gostar muito disso. Mas você precisa saber que foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Deus te criou. Nós temos, irmãos, muitas coisas para serem absorvidas desse texto, né? Mas nós podemos, partindo para a conclusão, afirmar alguns pontos últimos. Na futilidade do amor sem Deus, Adão e Eva
viraram as costas para Deus. Assim como nós nos voltamos de Deus hoje. E é interessante isso. Na futilidade do amor, sem Deus, Adão e Eva se voltaram naquele momento de Deus. Mas o que é que vai trazer a grande e gloriosa restauração? Se nós nos voltarmos para Deus. Se tudo começou quando nós nos voltamos de Deus, nós temos agora que nos voltar para Deus. Em busca do quê? De arrependimento e de graça. Para sermos restaurados. Amor entre o homem e uma mulher simplesmente não pode sobreviver sem o amor por Deus como centro desse relacionamento. É por isso que a primeira grande manifestação e o mais profundo relacionamento que alguém deve procurar ter antes de encontrar alguém é ter um relacionamento com Cristo verdadeiramente. Para que possamos voltar a Ele. Deixa eu frisar isso mais uma vez. O amor entre um homem e uma mulher simplesmente não pode funcionar sem o amor por Deus no centro desse relacionamento. E aí, por último, Gênesis 3 termina com os versos 23 e 24, quando diz assim, vamos dar uma olhada lá, por favor, capítulo 3 de Gênesis, versos 23 e 24. Diz assim o texto. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esses versículos 19 também, 20 e 21, volte comigo. 3 coisas são interessantes aqui, que apontam para a realidade da restauração ainda proposta no Éden. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o verso 19 descreve a condenação. Adão e Eva foram condenados à morte. Eles morreram quando pecaram, porque a percepção deles imediatamente a percepção foi transformada. O coração deles foi transformado. A vergonha chegou. O medo tomou conta. Isso é claro no texto. Mas agora vem uma declaração da morte física. Tu és pó e ao pó tornarás. Então, nesse contexto de morte, aquele homem que virou as costas para Deus e se apegou à esposa, ele olha para a declaração de Deus, que diz assim, tu vais voltar ao pó. Então, é uma declaração de morte. Ele creu na promessa do verso 15, que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ora, como todos nós vamos morrer, se vai nascer da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Daí o verso, como é que eu sei que ele creu? No verso 20 ele dá nome a Eva, o nome de Eva. No suor, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ele creu na promessa. Aquilo que Deus havia prometido, aquele que tinha dado as costas para a palavra, para a verdade e para a bondade, agora se apega às promessas. O nome dela será mãe dos que vivem. E como é que eu sei que isso foi um perdão? Porque no verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ele fez vestimenta e os vestiu. Coisa interessante.
a condenação, a morte, a promessa nos versos anteriores, a confiança na promessa e Deus cobrindo o pecado deles. Eles se voltam para Deus. Como eu posso dizer que eles foram salvos? Aqueles que deram as costas para Deus nos mostram que o caminho para a restauração é darem as costas para o mundo e se voltarem para Deus. Aqui no capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver que a genealogia é de Adão e Caim não entra nessa genealogia. Caim é filho do maligno, como João vai dizer. No final do capítulo 4, verso 17 e diante, você tem a genealogia de Caim, completamente separada de Adão. E no capítulo 5, eu tenho a genealogia de Adão, onde não entra a genealogia de Caim. E da genealogia de Adão vem Noé. E nós sabemos, aquele que iria trazer descanso para a terra que Deus havia amaldiçoado. O que o Senhor está fazendo agora, nos ensinando, irmãos, o Senhor vai vesti-los. Deus restaurou o homem e a mulher para Ele mesmo. Que coisa interessante. Se nós voltarmos a ter comunhão com Ele, a maldição poderia ser redimida. O amor, como Deus intencionou, poderia ser reconquistado. E até mesmo a plena restauração seria estabelecida. A bênção de Deus poderia ser restaurada ao homem e à mulher. A redenção do relacionamento é a grande e maravilhosa transformação. Pelo sacrifício de Cristo, a maldição pode ser redimida, o amor pode ser restaurado e a bênção de Deus pode ser restabelecida. É por isso que vem a segunda parte que vamos falar no próximo encontro. O relacionamento restaurado em Cristo. O que o pecado trouxe foi isso. E como termina o capítulo 3, aponta para o Deus cheio de misericórdia, que restaura a comunhão do homem com Ele, para que o homem possa restaurar os seus relacionamentos com Ele e com o próximo. Com Ele e com o próximo. Na próxima semana, irmão, se Deus permitir, a gente vai voltar. Semana não, no próximo encontro, nós vamos trabalhar esse tema, né, revestindo-nos do amor, o relacionamento redimido em Cristo, quando nós vamos trabalhar ainda essa mesma perspectiva, só que agora, como Cristo vai restabelecer os nossos relacionamentos. Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? Por favor, se há alguma dúvida, uma pergunta.